Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de Michelle Bolsonaro, que será incluída em pesquisas eleitorais que serão encomendadas pelo PL, partido de Bolsonaro, que não gostou da ideia. Vou explicar aqui por quê. Falarei também de Cristóvão Buarque, que tá triste porque foi esquecido por Lula na hora de distribuir cargos, e também Patrícia Pilar, que processou um vereador por fake news contra ela e Ciro Gomes, e ela venceu. Vou falar aqui qual é a fake news, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, joinha pra baixo. Comenta o que vocês vão achar de cada um dos assuntos que eu falarei aqui. E se puder, compartilha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, que vai dizer uma matéria aqui, diretamente de Orlando, das cercanias do Castelo da Cinderela. Bolsonaro mandou um recado para Valdemar da Costa Neto. Não gostou de saber que o PL incluiu Michelle nas duas amplas pesquisas, qualitativa e quantitativa, que o partido encomendou para medir o pulso do eleitorado neste 2023. As pesquisas estão sendo conduzidas por Duda Lima, o marqueteiro da campanha de Bolsonaro em 2022. Bom, pessoal, que é o seguinte, o Valdemar claramente está empolgado com a ideia de fazer Michelle candidata em 2026. Teve uma entrevista do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que eu comentei alguns trechos aqui, né, no canal Politizando, mas lá uma entrevista muito ampla, não tive como comentar toda ela aqui. O Marcos Pereira, que é de um outro partido, disse lá que sim, que o Valdemar realmente está aí com essa coisa na cabeça de tentar emplacar Michelle caso o Bolsonaro não esteja em condições de disputar as eleições de 2026. Então é sim, o Valdemar ele está pensando no plano B. Bolsonaro, né, tem grandes chances, já falei aqui várias e várias vezes, né, de ficar inelegível e ir parar na cadeia. Já tem gente que fala, não, talvez eles evitem colocá-lo na prisão para não deixar ele, enfim, tentando mobilizar as pessoas que o considerariam uma vítima de perseguição e tudo mais, mas a inelegibilidade de Bolsonaro é praticamente certa. Dificilmente ele escapará da justiça eleitoral. E o que acontece? O Valdemar, que é o presidente do partido ali, ele precisa pensar em plano B, plano C e plano D. E aí, então, ele já começa a se movimentar, né, em várias frentes, colocando a Michelle como presidente do PL Mulher e agora colocando na pesquisa, porque aí já começa a gerar assunto em torno do nome dela, o que pode ser importante lá na frente. A pesquisa em si agora não quer dizer muita coisa, mas é claro que alguns partidos, sobretudo, né, os que têm muito dinheiro, como é o caso do PL, vão contratar para medir a popularidade de alguns possíveis, no caso aqui, substitutos de Bolsonaro. Então não duvidemos que vai ter a Michelle, talvez coloquem outros nomes, né? O Eduardo, o Carluxo, o Renan defendem que, caso o Bolsonaro não seja de fato candidato, que seja um dos filhos, né? A tentar manter o legado aí do clã Bolsonaro. Já o Flávio até admite, falou, dependendo aqui, pode ser até a própria Michelle mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente em relação a isso. E o próprio PT, por falar em partido que tem muito dinheiro, PT também, que elegeu uma bancada muito grande de deputado federal, vai ter acesso a um fundo partidário muito generoso e, claro, que também pode ser que tente aí contratar algumas pesquisas testando alguns nomes, né, caso o Lula não possa ou não tenha à disposição condições de disputar a reeleição, coisa que ele tinha negado lá atrás, agora já começa a dizer que existe essa possibilidade, dependendo do que acontecer lá na frente e tudo mais. Agora, voltando ao caso aqui da Michelle sendo colocada nas pesquisas, Bolsonaro, então, demonstrou insatisfação com o Valdemar, mandou um recado para ele lá, porque Bolsonaro, de certa forma, ele não quer que crie essa expectativa de que ele não poderá disputar as eleições, e todo movimento feito nesse sentido, de colocar a Michelle, fica evidente de que existe por trás do próprio Valdemar do PL essa questão dessa preocupação com Bolsonaro estar ou preso ou também, né, os dois ali inelegível. Então Bolsonaro por ele ali não faria nenhuma movimentação que pudesse de alguma forma enfraquecê-lo junto, né, à opinião pública. Então Bolsonaro tenta posar ali, não tem nenhuma chance de eu ser preso, nem de ficar inelegível, e na medida em que Valdemar coloca Michelle em evidência, para quem sabe ele é um pinga-letra e as pessoas entendem ali que existe sim essa chance. E a Michelle foi divulgada que vai voltar para os Estados Unidos para se encontrar com Jair. Segundo aliados do ex-presidente, o motivo é a necessidade de, juntos, alinharem uma estratégia tanto para a defesa do casal no episódio das joias, quanto em relação aos próximos passos de Michelle dentro do PL. Foi divulgado também aqui por Paulo Capelli do Metrópolis que a Michelle ficou insatisfeita por ter sabido, segundo consta, dessas joias pela imprensa, de que Bolsonaro não teria falado nada para ela
e aí tem a gravação do ministro Almirante Bento Albuquerque lá, né, na Receita, lá na alfândega, na Receita, dizendo claramente que as joias eram para Michelle. Aí a Michelle falou: peraí, tem joia para mim ali e eu nem sabia disso, Bolsonaro não me contou nada, então tem uma insatisfação dela em relação a Jair ter escondido essa informação dela aqui. E ela não deve ficar lá por muito tempo, porque está marcado para o dia 21 de março o grande evento político do PL aqui, que é a posse dela como presidente do PL Mulher. Bom, pessoal, falar aqui de um outro assunto agora. Tem político aí famoso, né, que já foi ministro, senador e tudo mais, que agora está reclamando que foi esquecido. Trata-se de Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, foi o primeiro ministro da Educação lá no governo Lula I. E detalhe, ele foi demitido por telefone enquanto estava fora do Brasil, uma coisa humilhante. E olha que na ocasião, o Cristóvão Buarque defendia a coisa certa, ele defendia maior investimento, né, em educação básica, enquanto o governo dava sinais de que faria maior investimento, como fez, né, no ensino superior. E o próprio Cristóvão falou várias vezes que a preocupação do governo lá era o quê? Educação básica demora para trazer resultados eleitorais, né? Então vamos investir no superior aqui, porque o impacto é maior, então tudo pensando em voto. E o Cristóvão, na ocasião, pensando: opa, a gente tem que cuidar melhor das crianças ali, daqueles primeiros anos na escola. E aí, então, ele foi demitido, passou a fazer duras críticas ao governo, tanto do Lula, depois também da Dilma, votou a favor do impeachment da Dilma, mas chegou em 2022, entrou naquele discurso do vamos apoiar o Lula, deixar as diferenças de lado para salvar a democracia e derrotar o fascismo. Bom, até aí é um direito de cada um apoiar quem quiser. Mas o Cristóvão, além de apoiar o Lula, ele ficava nas redes sociais ironizando, debochando de Ciro Gomes, até dizendo mentiras sobre o projeto que o Ciro defendia. Eu ficava observando, falando: não é possível que o Cristóvão vai se prestar um papel desse, né, se rebaixar nesse nível. Vejam aqui alguns exemplos que o Cristóvão Buarque compartilhou no seu Twitter, uma coisa realmente lamentável. Quer apoiar o Lula? Faz parte, cada um escolhe quem quiser apoiar e segue sua vida. Mas o Cristóvão, por exemplo, dia 24 de agosto, eu poderia trazer 20 tweets lamentáveis do Cristóvão. Eu vou pegar aqui 3. Ciro Gomes, dia 24 de agosto. Ciro Gomes mostrou no Jornal Nacional que seria um bom assessor de candidato a presidente, sem necessidade de ser entendido pelo povo e sem compromisso de fazer o que promete. Poxa, a participação do Ciro no Jornal Nacional foi muito boa. Aí o Cristóvão assiste, bicho, faz lá então as críticas que você acha, a qual ponto que o Ciro falou, né, que não tem como colocar em prática. E por quê? Cristóvão é um político experiente, ficar com lacraçãozinha barata na internet, né, rebaixando o Ciro. Um candidato estava ali propondo um projeto de país, claro que você pode ter divergências, faz parte, mas reduzindo o Ciro a assessor de candidato. Aí no dia 26 de setembro postou o seguinte: com que propósito Ciro Gomes e Simone Tebet fazem tanto esforço para levar Bolsonaro ao segundo turno? Que coisa ridícula, o cara que já foi candidato a presidente da República, como o Cristóvão já foi. Né? E segundo ele, então, né, a gente não precisa mais de eleição, né? Basta você ir resolvendo as pesquisas. Aí todo mundo desiste, o primeiro colocado é declarado vitorioso. E o Cristóvão ignora, inclusive, e me surpreende por ele ter sido candidato, e na ocasião também com pouquíssimas chances de chegar à presidência. Estou colocando pouquíssimas porque, na verdade, muitos apontam que era nenhuma chance. Mas assim, um candidato, além de tentar vencer, ele tem a tarefa de apresentar suas ideias, suas propostas, seu projeto de país, coisa que o Ciro Gomes fez e fez muito bem. Era um dos poucos candidatos que debatiam as questões nacionais. Mas no dia 29 de setembro, aí ele postou o seguinte: quanto tempo falta para Ciro Gomes concluir suas eloquentes falas gritando o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, achando que está se diferenciando de Bolsonaro? Só para lembrar, né, a gente observa que esses tweets e vários outros, quando o Ciro chegou no PDT, o Cristóvão era o principal nome do partido. Era, porque assim que o Ciro chegou, ocupou esse espaço, o Cristóvão, pelo jeito, nunca superou isso e ficou evidente aí na campanha de 2022. Pois bem, aí o Cristóvão, depois de todo esse serviço prestado à campanha do PT, gostaria de ser agraciado com o cargo. Não é eu que estou dizendo isso, foi divulgado aqui pela Veja que, usando os canais que ainda cultiva dentro do PT, o ex-ministro fez chegar ao presidente que gostaria de ser indicado para o cargo de delegado junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. Lula, porém, indicou uma embaixadora para o posto. A justificativa que Buarque recebeu por não ter sido escolhido foi a de uma suposta necessidade do presidente em fortalecer a presença feminina na política. Na verdade, talvez Lula, diz aqui a coluna da Veja, ainda não tenha superado as divergências políticas
que um dia teve com seu ex-ministro. Aí o Cristóvão Buarque lamentou, abre aspas para ele, esqueceram de mim. Bom, vamos ver, o que vocês acham? Vocês, né, acham que foi bem feito para ele, depois de tudo que ele fez, ou gostariam que ele fosse indicado pelo Lula lá para a Unesco? Pessoal, por falar em Ciro Gomes, Patrícia Pilar, ex-esposa de Ciro, processou um vereador e ganhou na justiça. Um vereador de Sorocaba, não vou nem falar o nome para não dar palanque para ele, espalhou a fake news de que Ciro Gomes teria agredido Patrícia Pilar. Uma coisa já desmentida 1000 vezes pela própria Patrícia, pelo Ciro Gomes. Ainda assim, muita gente espalha esse tipo de coisa e muitos já foram processados por ela. Então, cuidado, né? Quando você vê esse tipo de mentira, marca lá a Patrícia, manda para ela, porque ela está processando muita gente. E aqui vai dizer, inclusive, que o processado, quando foi avisado de que seria processado, ele apagou o tweet e disse que usava de figura de linguagem. E o vereador chegou a dizer que o objetivo, que a intenção dele era proteger Patrícia. Aí vai dizer que, inclusive, a Patrícia, no tweet dela, que não colou. Ele foi condenado e agora terá que publicar a sentença na íntegra em todas as suas redes sociais, sob pena de multa diária de R$2.000 e indenização por danos morais no valor de 10 mil. Então ele não é o primeiro a ser processado por isso. Infelizmente, eu acho que não será útil, porque, né, isso aqui já foi desmentido, como eu disse, e ainda assim muitas pessoas usam de qualquer recurso para atacar adversários. Ciro e Patrícia se separaram há muitos anos, mas mantém aí a amizade, ela é eleitora dele e não fica calado quando vê esse tipo de situação e de mentira sendo compartilhada, e faz muito bem. Pessoal, então é isso, deixa aqui embaixo o comentário de vocês sobre esse processo vencido aqui por Patrícia Pilar, sobre a situação ali do Cristóvão Buarque, esqueceram de mim, e também sobre essa coisa aí da Michelle ser incluída na pesquisa e Bolsonaro não ter gostado da ideia. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.